ali, se você, dali para frente, não investir em gestão de pessoas, você vai ter dificuldade. Não tem segredo. Porque não dá para você gerenciar 5, 6, 10 colaboradores se você não tiver habilidade para fazer isso. Vai ser um problemão que você vai ter na sua mão. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Taderaldo. Aqui esse podcast é um canal que vai falar sobre gestão, né? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, né? Possivelmente uma das coisas mais importantes de uma empresa. Aproveitando já para você que está nos assistindo, para se inscrever, deixar seu comentário. Você já pode deixar o comentário, né? Dizendo o que é que você acha que é a coisa mais importante da empresa, né? Para depois a gente ver se você acertou ou não. Então, deixa aí seu comentário que a gente depois vai ver. E aí, assim, né? Uma das coisas mais importantes realmente são os funcionários da empresa, né? São pessoas que fazem a diferença no negócio, né? Para fazer ele crescer de verdade. E eu quero saber, Taderaldo, você concorda com isso? Assim, você acha que realmente os funcionários são as pessoas mais importantes de uma empresa? Sem dúvida. Eu tenho essa visão de que não tem mais nada importante numa empresa do que os colaboradores, os funcionários, né? Porque sem eles a gente não faz absolutamente nada. Eu sei que essa é uma boa discussão, é uma discussão que eu diria polêmica, porque muitos empresários que eu conheço sempre dizem que eles acham mais importante os clientes, porque sem cliente não tem dinheiro, e sem dinheiro não tem como pagar os colaboradores. Mas eu sempre acho que são os colaboradores que vão produzir os serviços e os produtos que vão ser entregues aos clientes. São eles que vão atender os clientes. Então, se você não tiver pessoas bem treinadas no seu negócio, você não vai para lugar nenhum, né? Você até pode começar sozinho ali no início, você como empreendedor, empresário, mas em breve você vai ter que ter pessoas para lhe ajudar. Lembrando que, quando você está sozinho na sua empresa, você naquele momento é um colaborador. Você tem que se ver como um colaborador que está atendendo o seu cliente. Então, eu acho que os colaboradores são as pessoas mais importantes da nossa vida como empresário e empreendedor. Porque sem os colaboradores não vai ter o atendimento ao cliente, né? Então, realmente, não existe cliente sem colaborador, né? Por mais que seja o dono da empresa, né? Como você falou, ele também é um colaborador. Mas assim, né? Você já disse que muitos empresários não acreditam que os colaboradores são as pessoas mais importantes. Você acha que eles... o que é que você acha que acontece, né? Porque eu acho que tem muitos empresários que não valorizam, né, os colaboradores como eles merecem, né? Acham, na verdade, que até eles terminam tomando muito tempo, né? Da empresa, deles mesmos, né? O que você acha em relação a isso? Você acha que os empresários têm essa visão, assim, de que o colaborador consome mais tempo do que colabora para a empresa, de verdade? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente pensa numa pequena e média empresa, isso é muito comum de acontecer. Porque o empresário, pequeno empresário, ele desenvolveu outras habilidades ao longo da vida dele que até fizeram ele abrir a empresa. Habilidades mais relacionadas a fazer negócio, a venda, sabe? A querer começar um negócio novo, porque teve uma ideia espetacular. Sabe aquela garra que o empresário tem de botar as coisas para frente? E aí ele começa sozinho, ele não começa com ninguém, isso é o mais comum de acontecer, e por isso ele não desenvolve, ele não consegue ter essa visão de que são pessoas que ele vai ter que trazer para a empresa dele para ajudar ele no futuro. Sim. Isso cria um problema, porque como ele tem essa visão, ele não investe muito na história de trazer pessoas, ele não investe muito na formação dele para desenvolver a habilidade de gerenciar pessoas, e aí fica meio que numa bola de neve, né? Ele nem traz pessoas para ajudar ele no dia a dia, e por isso ele não valoriza muitas pessoas, porque ele não tem experiência com elas, e não se desenvolve nesse sentido, entendeu? Já quando você vai para uma grande empresa, o empresário já percebeu, né? Porque por isso que ele é grande, tem, sei lá, 50 mil, 30 mil funcionários para ajudar ele já sabe que se não investir muito em pessoas, ele não consegue fazer isso. Eu diria até que uma média empresa, sabe, Sara, que ela já é meio que forçada, porque estamos falando com uma empresa acima de, vamos dizer, 50, 100 funcionários, ela já é meio que forçada a, digamos, entender que ou ela
investe em gestão de Sim. pessoas, ela não vai para frente. Percebe? Então, é Então, isso. mas você acha assim que, no geral, as pequenas empresas não sabem gerir realmente os seus colaboradores? Não sabem porque não desenvolveram essa habilidade, exatamente por isso. O empresário ele tem outras habilidades, tem nenhum problema com isso, porque ele desenvolveu mesmo outras habilidades, como essas que eu falei, e essa de lidar com gente, ele não desenvolveu. É o mais comum. É raro o empresário que tem essa Sabe, habilidade né? desenvolvida. É raro, muito raro. Entendi. Agora, eu notei que você falou muito em colaborador também, né? É a mesma coisa? Existe alguma diferença entre colaborador e funcionário? Veja, as pesquisas dizem que a maneira com que você chama as pessoas que trabalham com você, se você chama de colaboradores, se você chama funcionários, faz diferença. Grandes empresas, como por exemplo a Starbucks, fez uma pesquisa enorme sobre esse assunto, elas dizem que quando você chama a pessoa que trabalha com você de colaborador, é melhor do que quando você chama de Sim, funcionário. Mas são pesquisas, vai depender muito da cultura, da maneira de ser de cada empresa. O importante é que você se sinta à vontade com a maneira que você chama as pessoas que trabalham com você. É porque quando você fala a palavra funcionário, você parece que pensa mais numa relação de hierarquia. Eu mando e você faz aquilo que eu tenho que fazer. Ele paga o salário por isso e acabou. Isso, de novo, não fui eu que inventei. As pesquisas que são feitas junto a grandes empresas que apontam nessa direção. Quer dizer, é uma coisa mais de uma troca ali meio que comercial entre você e a pessoa que trabalha com você. Quando você usa a palavra colaborador, como o próprio nome diz, é uma relação de maior colaboração entre quem trabalha com você e a empresa. Como se a pessoa se envolvesse mais naquilo que tem que ser feito para a empresa crescer. Percebe? sim, sim. Então, de novo, não fui eu que inventei isso. São grandes empresas. Então, eu gosto muito de usar a palavra colaborador, ao invés de usar a palavra funcionário. Mas, de novo, isso aqui não tem uma verdade para dizer o que é melhor e o que é pior. Vai depender muito. Não tem nenhum problema que você chame, continue chamando as pessoas que trabalham com você de funcionários, se você estabelecer com eles uma relação boa quando se fala de gestão de colaboradores, que é o que a gente vai ver aqui, né? Mas faz sentido realmente, né? Acho que as palavras têm poder, né? Quando você fala realmente colaborador, soa realmente como uma coisa assim, colaborativa, né? E aí eu acho que realmente motiva mais as pessoas que trabalham na empresa, né? Porque eu acho que tem isso de elas se sentirem mais parte daquilo, né? Mas é como você falou, né? Depende de cada lugar, assim. Mas eu acho legal realmente usar colaborador, assim. Mas assim, quando você fala funcionário, né, colaborador, você se refere só a pessoas que têm carteira assinada, né, uma coisa mais formal, ou não? Não necessariamente, porque no nosso país, eu acho que lá fora também tem esse modelo, mas eu não sei ao certo. Os empresários, eles contratam nos dois modelos. Eles contratam pessoas que são registradas, como CLT, empregados mesmo, né? Funcionários registrados, e pessoas que são contratadas como o que a gente chama PJ. A pessoa tem uma empresa, uma microempresa, e é contratada para prestar serviço para aquela empresa. Toda vez que você estabelece com aquela pessoa um regime de trabalho, digamos, integral, só trabalha com você de 8 às 18, por exemplo, só tomando esse horário como exemplo, é como se ele fosse um funcionário registrado em regime integral, percebe? Só que ele não é um CLT, é um que nós chamamos no mercado PJ, pessoa jurídica, porque ele tem uma empresa. Então, na teoria, do seu ponto de vista de trabalho na sua empresa, é a mesma coisa. Porém, você Certo. precisa ter todos os cuidados do mundo quando se fala das questões legais, porque, né, tem uma série de questões que você precisa considerar quando você contrata uma pessoa como PJ. Assim como também quando você contrata uma pessoa com CLT. Tem lá regras que você precisa cumprir de relação mesmo trabalhista. No nosso país é muito engessado, né? As leis trabalhistas são um grande problema para o empresário. Qualquer deslize que você fizer, isso vai favorecer mais o colaborador, funcionário, do que o próprio empresário, mesmo que ele esteja fazendo tudo certinho. Nossa lei trabalhista melhorou ao longo dos anos, mas ainda é muito problemática. Então, quando eu chamo colaborador ou funcionário, para mim, não faço essa diferença do ponto de vista de trabalho, entendeu? Não do ponto de vista legal.
mas a pessoa que tem lá um regime integral. Até, mas, de qualquer maneira, você poderia ter também um CLT que trabalha com você somente expediente, né? Então, tudo isso é muito relativo. Não sei se ficou claro o que eu falei. Sim, ficou. E você comentou também que tem muitas empresas que, às vezes, o empresário é o único funcionário, né, o único colaborador, ou uma empresa que tem poucos colaboradores, né? Também existe essa questão, né, de empresas muito pequenas, né? Tem uma quantidade grande de empresas que é um empresário sozinho, né? Faz tudo, praticamente faz tudo. No máximo, ele tem um colaborador. Então, a empresa é ele e outra pessoa, que a gente chama muito tal da eu-presa, eu sou a empresa. Mas ele tem uma pessoa que trabalha com ele só meio expediente, faz algum bico, entendeu? E não tem ninguém para ajudar ele, não. A gente tem alguns fornecedores assim, né? Pessoas que fazem, por exemplo, design. Lembra que a gente tem alguns fornecedores assim? Que é a pessoa sozinha lá que faz aquele trabalho. Não tem colaborador nenhum para ajudar ela. Eventualmente, se ela não faz um trabalho que você pede para ela, ela quarteiriza, né? Ela pede para outra pessoa fazer. E como foi a sua relação com seus colaboradores? Assim, você pode falar um pouco dessa sua trajetória, sua experiência, né, com a gestão de colaboradores? Perfeito, posso, claro que posso. Você perguntou, inclusive, isso no início, né? Se os empresários eles já nascem, já têm uma habilidade inata com pessoas. Sim. Eu não comecei como empresário, eu comecei como executivo numa grande empresa de tecnologia. A gente conta isso num dos nossos podcasts aqui, né? Esse podcast que fala sobre a minha trajetória e a criação do método. Então, quando eu comecei a gerenciar pessoas, a gerenciar equipes, porque eu entrei como técnico, eu tenho formação técnica, eu sou formado em ciência da computação e entrei fazendo lá o que o cientista da computação faz, que é programar, fazer análise de sistemas, questões mais técnicas. Mas eu fui desenvolvendo um gosto pela gestão ao longo do tempo. E aí, quando eu comecei a liderar pessoas, eu não tinha habilidade para liderar pessoas. Zero de habilidade para gerenciar pessoas. Porque as grandes empresas fazem ou faziam muito isso. Sacavam alguém que tinha um conhecimento muito bom tecnicamente, e o que eu vou falar agora vale para você, empresário que está me ouvindo, está nos ouvindo, para você não entrar num bar como esse. Quer dizer, o que as grandes empresas faziam? Pegavam lá, que foi o meu caso, alguém tinha uma habilidade boa, técnica, era bom tecnicamente no que fazia, e aí começava a entregar para essa pessoa projetos, pessoas para ele liderar e entregar projetos. E eu, quando comecei a fazer isso, eu não tinha habilidade para liderar pessoas. E eu lembro, Sara, que eu conduzia algumas reuniões com 3, 4, 5 pessoas, e eu não conseguia direito lidar com os conflitos que surgiam lá, que surgem, né? Quando é que surge um conflito? Quando você pede para uma pessoa fazer alguma coisa, e a pessoa diz assim, mas quem é você para me pedir isso que você está fazendo? Eu era muito jovem, né? Quando eu comecei a liderar pessoas, tinha 20, 25, 26 anos. Ou a pessoa me dizia, eu não consigo fazer isso, não. Isso eu não sei fazer, não vou fazer não, porque eu não sei fazer, sabe? São os conflitos que o empresário e o gestor vai ter quando ele designa para alguém fazer uma tarefa. Então, eu percebi que eu precisava me desenvolver como gestor de pessoas, não gestor de maneira geral, porque a gestão de empresas, ela tem várias áreas. E uma das áreas é a área, um subconjunto da área de gestão, é a área de gestão de pessoas, que eu diria que é, de toda a gestão, é a parte mais complexa. E aí eu vi que eu precisava me desenvolver naquilo e investir muito. Eu realmente gostava de tudo que eu fazia, o que eu mais gostava era de liderar pessoas. Eu me encantava muito pela possibilidade de pegar uma pessoa que está começando numa determinada carreira, investir nela e fazer ela lá na frente despontar como uma pessoa de grande sucesso, né? Tem coisa melhor? Me diga. Você me diga, se você ajudar alguém, o que é que você acha? Não, eu realmente acho que deve ser muito gratificante mesmo, né, para um empresário ver essa evolução, né, do colaborador, né, ver essa trajetória dele evoluindo, progredindo. Então, é bem legal, né? É emocionante. Eu lembro de um colaborador que, depois de muito tempo de trabalhar comigo, ele saiu porque ele recebeu uma promoção para ir para um lugar melhor, ganhar mais dinheiro. E eu me lembro dele se despedindo de mim, chorando mesmo, agradecendo tudo que eu tinha feito para que ele conseguisse, porque ele entrou como estagiário, né, comigo, e depois se assumiu um cargo de diretoria numa empresa. Eu até reencontrei ele, eu conto isso no meu livro, lá na frente, ele como diretor dessa empresa, me recebeu muito bem, né? Então, você vê um funcionário seu chorando, se despedindo, é uma emoção
enorme. Você fez um trabalho bom, né? Pois é, você perceber que você tinha feito. E às vezes você faz essas coisas sem tanta percepção do valor que você gerou. Então, realmente, aquilo me encantou. Eu também enxergava, porque eu queria ter sucesso, né, como gestor, Sim. que ali na minha frente era a peça mais importante que eu tinha, tecnologia que eu usava, os processos, tudo que eu fazia, todos os recursos que me ajudavam também para alcançar meus objetivos eram importantes. Mas as pessoas ali, eu percebia que era realmente a mola mestra nessa coisa. Então, eu resolvi me desenvolver, me capacitar. Fiz vários cursos sobre gestão e de todos, o que eu mais fazia, o que eu mais investia era gestão de pessoas, Gestão de liderança de pessoas. pessoas. Me encantei realmente sobre esse negócio. E eu não teria, olhando para o passado, eu não vejo como é que eu conseguiria ter ido tão longe, tanto como executivo quanto como empresário, quando eu abri a minha empresa. Aquela habilidade que eu tinha desenvolvido para liderar pessoas foi essencial para fazer meu negócio crescer, né? Porque eu saí de Recife, eu estava sediado em Recife, era executivo lá dessa empresa de tecnologia, e eu fui para São Paulo, abri uma empresa em São Paulo. Eu precisava renovar as pessoas que algumas pessoas foram comigo, outras não. E eu tinha que ter habilidade ali de contratar pessoas novas, e foi o que eu colocava as pessoas que eu confiava, em encrencas, literalmente em encrencas. Eu sabia que a pessoa era boa, eu colocava ela no encrenca que eu digo, um projeto para ela desenvolver, e ela se saía muito bem. Ora, como é que eu ia conseguir ganhar dinheiro, né? Como é que eu, como empresário, ia conseguir ganhar dinheiro, ter lucro, atender bem meus clientes, se as pessoas não me ajudassem? Não tinha como, né? Eu cheguei a faturar mais de 50 milhões de reais nessa empresa que eu tive. Me explica, Sara, como é que eu ia conseguir fazer isso sozinho? Sozinho, né? Não tinha como. Impossível, né? A gente até comentou, né, que grandes empresários, grandes empresas, assim, nunca conseguiriam, né, chegar onde chegaram sem ter tantos colaboradores para ajudar nesse processo, né? Agora, você falou muito também, assim, de que é uma coisa meio mútua, né, eu acho, tipo, da mesma forma que você comentou, né, que você ajudou, mesmo que sem querer, você ajudou, né, no progresso dos colaboradores, né? Que nesse percurso, quando os colaboradores trabalham para alguma empresa, eles evoluem, enfim. Então, é um crescimento também dos colaboradores, mas também é um crescimento para a empresa, né? Então, eu acho que realmente é uma colaboração, né? Uma coisa mútua, né? Os dois saem crescendo, né? Tanto o colaborador quanto a empresa, né? Então, realmente é fundamental, né? Como você falou, para o crescimento da empresa, colaboradores bem preparados, né? Enfim. É fundamental, fundamental. E estou vendo que você já pegou aí a palavra colaborador, né? Que coisa boa. Então, você já viu que essa é melhor do que funcionário, né? Eu também gosto mais. É fundamental, né? Você ter pessoas bem preparadas, porque aí é onde está o segredo. Quando você tem pessoas que são despreparadas para aquilo que você precisa que elas façam, é pior. É melhor você ficar sozinho. Não tem um ditado que diz, né? Como é que diz? Antes só do que mal acompanhado. Essa regra, ela é pura verdade quando se fala de uma empresa que vai contratar pessoas. Um funcionário mal capacitado, ele vai lhe botar para trás, em vez de botar para frente, em vez de lhe ajudar, ele vai lhe botar para trás. Pode lhe fazer, inclusive, de perder cliente. Porque um mau atendimento de um funcionário pode lhe fazer perder um cliente. Ele pode quebrar uma máquina sua. Ele pode fazer errado ali uma determinada tarefa que você pediu para ele fazer. E você só vai descobrir isso lá na frente, quando ele for entregar aquele produto que você pediu para ele fazer. Quando ele lhe entregou, você viu que não era nada daquilo que... Ou amanhã ele avisa que não vai dar tempo de você fazer aquela entrega que ele se comprometeu com você para fazer. Percebe? Então, ele não aprende direito as coisas que você faz para ele e por aí vai, né? Então, é pior. É melhor você ficar só. Se você não tiver habilitado para treinar seus colaboradores, para formar pessoas boas, é melhor você ficar sozinho do que você... Eu sempre digo, às vezes eu converso com um empresário e me diz o seguinte: Aderaldo, mas esse colaborador que eu tenho, ele não é muito bom. Eu já percebi que ele não é muito bom, comete alguns erros aqui, falou até de maneira recentemente, digamos, descortês com o cliente, mas eu não tenho outra opção, eu tenho que ficar com ele, é pior do que ficar sem ninguém. Eu digo, não é pior. É melhor você se livrar dele, faça isso o mais rápido possível, porque ele, inclusive, está ocupando o lugar de alguém que vai lhe ajudar. Então, ele está no trabalho em dobro, né? Ali no trabalho que você tem com você mesmo, você tem que ficar ali, né, tomando conta desse colaborador de maneira que não era o caso, entendeu? Então, é isso.
realmente faz todo sentido, né? Porque, como a gente comentou aqui, antes só do que mal acompanhado, né? Acho que um colaborador despreparado, realmente, como você falou, vai atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, é melhor nem ter. Mas então, como é que o empresário faz para conseguir ter bons colaboradores, né? O que é que ele precisa fazer, assim? Bom, ele precisa se desenvolver, né, como uma pessoa que é capaz de lidar com pessoas. Ele precisa desenvolver essa habilidade chamada gestão de pessoas, que, como eu comentei, é um subconjunto, né, do que seria a gestão empresarial. É a parte mais complexa de gestão, mas não quer dizer que o empresário não consegue aprender. Eu comentei que eu também não tinha habilidade nenhuma em relação a isso, zero em relação à gestão de pessoas, e desenvolver essa habilidade. Talvez seja o que eu saiba fazer melhor hoje na minha vida, seja realmente lidar com pessoas. Então, a primeira coisa é que ele precisa aprender como fazer isso. Isso não é intuitivo, tem que desenvolver essa habilidade. E aí, dentro do desenvolvimento dessa habilidade, porque você pode me perguntar, bom, mas o que é que envolve a gestão de pessoas? Você tem 5 grandes processos que eu chamo macroprocessos, grandes processos, né? Lembrando que um processo é um conjunto de atividades que uma empresa tem. Sim. Então, você precisaria desenvolver a habilidade de saber como executar esses 5 processos. Né? E aí, com isso, você certamente vai se tornar um bom gestor de pessoas. E aí vai conseguir. Quando você se torna um bom gestor de pessoas, você certamente vai conseguir ter bons colaboradores. Que o que a gente quer, no final das contas, é isso, né? Ter bons colaboradores para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos de crescimento. Então, é simples assim a maneira de fazer. Vai dar algum esforço inicial, mas você vai conseguir fazer certamente. Muito bom. Que bom, né? Então a gente pode deduzir assim que quando o empresário não consegue gerenciar bem os seus colaboradores, né? Quando ele não consegue fazer uma boa gestão, ele termina ficando muito sobrecarregado na empresa, que ele fica fazendo tudo. Então, né? Como é que você vê essa parte assim? É exatamente isso. É pior do que isso que você falou, porque quando você, por exemplo, imagine que você é sozinho na empresa e não tem colaborador. Aí você tem 3 clientes, você está atendendo 3 clientes, não tem ninguém, está numa boa, você está ali ganhando seu dinheirinho, né? Está conseguindo atender seus 3 clientes. Aí você faz vamos dizer, uma campanha de marketing digital para divulgar melhor a sua empresa, e aí, ao invés de 3 clientes, você vai dormir num mês com 3 clientes, vai acordar no outro mês com 10 clientes. Aí você já vai provavelmente ter que começar a ter dificuldade de sair de 3 para 10 clientes. E aí vai pensar em trazer um colaborador. Aí você traz um colaborador, mas você não sabe exatamente como selecionar, como treinar, como motivar esse colaborador, como saber se ele está pronto para aquela função. E você literalmente, você faz, sabe o quê? Sabe o que é que você faz? Você pega o colaborador e joga numa determinada tarefa. Diz assim, fulano, você sabe fazer isso? Ele vai dizer, sei, claro, porque ele quer o emprego, né? Você coloca ele naquela tarefa, e ele não sabe fazer aquela tarefa adequadamente. Imagine que a tarefa seja essa, atendimento aos clientes. Ele não sabe como fazer, e como ele não sabe como ele fazer direito, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ficar no pé dele, né? Consertando as besteiras que ele vai fazer, e a culpa não é dele não, viu? Foi você que botou ele na função errada lá. Você não treinou ele adequadamente lá, você não selecionou a pessoa certa para aquela função. Está nos processos, nos 5 processos que você não desenvolveu. Selecionar bem seus colaboradores. Então, além de... Veja o problema aí. Além de você não ter trazido alguém para a empresa que vai lhe ajudar a atender agora aqueles 10 clientes, você trouxe alguém que vai lhe dar mais trabalho. Então, era melhor ser ele, era melhor você estar quebrando a cabeça, virando de noite, atendendo seus 10 clientes sozinhos, do que agora você traz uma pessoa que nem atende os 10 clientes e agora virou uma pessoa que vai lhe dar trabalho internamente. Você tem que estar ali como babá dele o tempo todo. Percebe? E, além dos erros que ele vai cometer, que você vai ter que consertar, vai destratar um cliente, quem que vai consertar? É você que vai ter que ligar para o cliente para pedir desculpa, na verdade. Quebrou uma máquina, você tem que comprar outra para poder substituir. Então, prejuízo, né? Percebe? Quer dizer, então é pior do que não ter o colaborador. A gente falou isso em algum momento aqui desse podcast, né? E assim, né, como a gente estava falando também,
que muitos empresários, eu acho que têm essa ideia errada de que colaborador toma muito tempo exatamente por isso, né? Porque eles não sabem gerenciar os colaboradores. Então, a experiência que eles têm lidando com funcionários, com colaboradores, sempre é uma coisa negativa porque não há uma boa gestão, né? E aí, como você falou, ele termina consumindo muito o tempo, né, do empresário da empresa quando não é um bom colaborador, né? Quando não é um colaborador bem preparado, né? E aí eu acho que a gestão realmente é para isso, né? Para conseguir transformar esses colaboradores em pessoas que vão acrescentar para a empresa, né? Não vão trazer mais prejuízo. Né? Eu fui numa loja aí recentemente, né? E uma empresa que tinha aberto recentemente, e Sim. lá os funcionários estavam realmente muito mal treinados, eles não sabiam de quase nada, não sabiam nem contar o preço de um café. E eu não estou exagerando, eu cheguei lá e perguntei, quanto é um café? Ele não sabia o preço do café. Teve que consultar lá o cardápio, chamou inclusive alguém para ajudar ele, porque tinha vários tipos de café. E aí foi engraçado, porque nessa loja eu fiquei algumas horas, que era uma loja muito bonita, diferente da praia, né? Eu estava na praia nesses dias, e uma loja agradável, do ponto de vista de loja. E eu lembro que um dos funcionários, eu fiz uma série de perguntas para ela, ela não sabia responder, e eu já percebi que ela já estava perdendo a paciência, porque ela não sabia responder, e eu mais perguntava, e eu estava perguntando, não era para colocar no canto da parede, não, porque eu queria saber algumas informações, e eu percebi ela já sem paciência, sabe, sem conseguir responder. Até que um gestor, o gerente, se aproximou de mim para me ajudar. Acho que a pessoa notou lá de longe que a coisa não estava indo bem. Então, é isso que eu estou falando. Não era melhor que você tivesse reunido os funcionários e tivesse treinado eles maciçamente, ao invés de ter jogado eles nessa função? Não era melhor? Porque tinha vários... Melhor, né? Eu notei que tinha vários coordenadores que estavam lá, sabe, olhando o que estava acontecendo. Então, é isso. Melhor a gente, como você estava perguntando, nós perdermos, não, né? Nós usarmos esse tempo, como gestores, para capacitar muito bem os colaboradores, para que quando eles estejam lá, na função deles, eles tenham um desempenho bom e evitem uma situação como essa. Tem várias situações mesmo que isso acontece, né? Às vezes o funcionário pode até estar em treinamento, mas eu acho que é importante também ter aquela plaquinha, né, que está em treinamento, e sempre ter uma pessoa para qualquer dúvida que ele tiver, né, quando ele está aprendendo, que a pessoa possa dar a parar ali, né, na situação. Mas eu vejo muito isso, que não você vê assim como se fosse um funcionário que está lá como qualquer outro, então a obrigação dele é, né, de servir, de esclarecer dúvidas, e acontece muito aqui, né? Pelo menos aqui onde eu moro, acontece muito. Em vários restaurantes, assim, não sei, vou olhar no cardápio. Tem assim, acho que toda vez que eu vou em algum lugar, alguém fala isso, assim, né? Mas, como você falou, né? Eu acho que é uma falta de boa gestão aí, né? Essa mania eu uso muito essa expressão, que pode parecer até exagerada, mas joga o funcionário. Pergunta assim, por exemplo, você deu um exemplo agora de restaurante, né? Então a pessoa pergunta, você tem experiência com restaurante? Aí o colaborador vai dizer, tenho, eu trabalhei em tais restaurantes. Sim, eu sei, mas o meu restaurante é diferente dos outros, né? O cardápio do meu restaurante é diferente dos outros. Então, e aí a pessoa pega literalmente aquela fulano que diz que tem experiência, talvez até tenha, está precisando contratar alguém do dia para a noite, porque está cheio de gente no restaurante, e joga naquela função, e acontece isso que você acabou de dizer. Você não sabe de nada. Agora, eu queria sua recomendação, assim, sobre os processos, né? O que é que o empresário precisa fazer para implementar uma boa gestão, né? Uma gestão eficiente de pessoas na empresa? Quais seriam os passos, né? Os processos? Bom, veja, como eu falei, são 5 grandes processos, e a gente vou comentar sobre eles aqui rapidamente, mas a gente vai precisar aí de, quem sabe, né, uma conversa só sobre cada um Sobre deles, isso. porque eles são abrangentes. Então, o primeiro processo é o que a gente chama processo de recrutamento. Você, como empresário, processo número 1, você, como empresário, precisa saber rapidamente onde é que você encontra as pessoas que você precisa. Então, voltando ao exemplo de restaurante que você deu, onde é que eu vou localizar pessoas que trabalharam em restaurante? É na Associação dos Restaurantes, é na universidade, é no curso de gastronomia, é no Senac, onde é que seria mais fácil localizar as pessoas? Que eu chamo a fase de recrutar. Isso é muito importante. Muita gente não dá
muito valor a isso, mas porque se isso agiliza o meu processo de trazer a pessoa que eu vou entrevistar. O processo número 1 não é contratação, é saber onde é que eu vou buscar. Por exemplo, no caso lá que eu tinha, quando eu tive uma empresa de tecnologia, um dos locais que eu recrutava pessoas era nas universidades que tinham um curso de ciência da computação. Era lá que eu buscava algumas pessoas. Ou existem ainda sites específicos, né, para para pessoas de tecnologia. Então, fase 1, recrutamento. Não menospreze você que está me ouvindo. Isso eu sei onde é que eu vou buscar as pessoas. Procure tem uma listagem de locais que você vai buscar as pessoas para entrevistar. Segundo processo é o processo de seleção do colaborador. Eu diria que é um dos mais críticos de todos, talvez o mais crítico, que é o processo onde você vai entrevistar a pessoa para saber se é aquela figura que você precisa para trabalhar na sua empresa. E aí esse realmente é muito difícil, porque existem técnicas para você fazer essa entrevista para reduzir o risco de contratar a pessoa errada, né? É literalmente impossível você acertar 100% dos casos. Você nunca sabe com 100% de certeza se aquela pessoa que está na sua frente é a pessoa certa. Por isso que os outros processos existem. Se você vai buscar no lugar certo, lembra do recrutamento? Você já reduz o risco de trazer pessoas erradas. Reduz o risco. Se você contrata em qualquer lugar, você vai aumentar esse risco. Então, segundo processo seria o processo de seleção da pessoa, de trazer a pessoa para dentro de casa. Precisa avaliar questões técnicas, de comportamento, de ética, culturais, porque essa pessoa é muito boa, mas ela não se adequa à cultura da sua empresa. A sua empresa trabalha 10 horas por dia. É cultural da sua empresa, talvez sua empresa seja assim. E a pessoa que está lá na frente, que você vai contratar, é excelente, mas ela não quer trabalhar 10 horas por dia, é um direito dela, é o estilo de vida que ela quer ter, ela não vai se adequar com a sua cultura, percebeu? Eu só estou dando um exemplo. Terceiro processo, para a gente não se estender muito nessa explicação, que é o processo de treinamento. Nenhum colaborador, anotem. Mas sabendo, né? Pior do que isso, Sara, ele mesmo que saiba já aquela função, ele não está pronto para a sua empresa. Nenhum colaborador. Senhores empresários, empreendedores que estão nos ouvindo, escrevam isso com letras maiúsculas. Nenhum colaborador está pronto para a sua empresa. Você precisa treinar ele para o seu negócio. Ederaldo, mas o funcionário já é sênior. Tem 10 anos que ele faz isso. Vai até me ensinar. Ótimo, eu sei que ele vai lhe ensinar. Mas para a sua empresa, para aquilo que você quer que ele faça do seu jeito, você tem que treinar ele. Então, esse é o processo 3, né, número 3. E aí é interessante que quando você treina o colaborador, você está com ele ali treinando, você vai perceber se trouxe a pessoa certa ou não. Entendeu? Não sei se você entendeu o que eu falei, porque ali você vai estar com ele pela primeira vez, passando uma tarefa para ele, você vai saber ali, já vai começar... Você vai tendo feeling, né? Isso. Você vai começar a notar que ele não sabe direito as coisas que ele disse que sabia, porque ele não sabe. Você vai fazer alguns testes com ele, não sabe responder o teste direito. Você vai ver que ele não tem, digamos, uma postura para atender o cliente. Então, o treinamento serve também como fonte ali de testar se você selecionou bem. Quarto processo. Estou falando muito rápido ou está indo bem? Não, tá ótimo, tá ótimo. Quarto processo é o processo de avaliação do seu colaborador. Você precisa estabelecer marcos, tempos, onde você vai fazer a avaliação desse colaborador. Quanto mais novo é o colaborador, menor a frequência que você tem que avaliar ele. O colaborador é novinho em folha. Avalie ele, sabe quando? Adivinhe? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Não é novo ele? Todo dia você dá uma olhada para ver como é que ele está. Porque quanto mais rápido você perceber se você está ou não com a pessoa certa, melhor. Nem você, nem o seu colaborador vai perder tempo. Então, todo dia dê uma olhadinha ali, passe para onde ele está. Eu até brinco, é um colaborador novo, ele é chave para o seu negócio, bota ele dentro da sua sala. Ele vai ficar assustado porque está dentro da sala do dono. Eu sei que vai, mas bota ele, fica de olho nele ali para ver como é que ele se... Bom, mas se o funcionário já é mais antigo na sua empresa, já está com um mês, 2, você pode fazer uma avaliação a cada mês, né? E por aí vai. Não vamos vai sendo progressivo, né? Então, esse é outro processo, avaliação. Percebe como ele ajuda também a dizer se a pessoa é certa ou não? E aí, o último
processo, que é o processo número 5, é você reter o colaborador. Aquelas pessoas que passaram por essas etapas todas e que você percebeu que você quer que fique na sua empresa, porque eles são bons, você tem que reter ele, motivá-los para que eles fiquem na empresa. Senão, para manter. Senão todo esse trabalho que você fez ao longo do tempo, você perde, né? Imagine, você recrutou, treinou, selecionou bem, não é? Você avaliou, a pessoa é boa, e aí amanhã ele diz, vamos embora porque não gostei da sua empresa. E aí você perdeu aquele colaborador. Então, esse é o 5º processo, que é motivar o colaborador. Ok? E aí, não se assustem, vocês empresários que estão ouvindo, vocês tiram isso de letra. Tiram de letra. Basta que estudem, se aperfeiçoem e... Só 5 aí, rapidinho. Pois é. E desses 5, você acha que tem algum que é mais importante ou todos são equivalentes, assim? Eu diria que todos são muito importantes. Eu até procurei deixar clara a sequência que tem, a interdependência que um tem em relação ao outro. Não ficou claro isso, não ficou? E agora eu diria que o processo eu acho um dos mais difíceis de todos, o processo de seleção. De botar a pessoa para dentro, porque a pessoa vai mentir para você. Porque muitas vezes ela está querendo aquele emprego. E às vezes ela se convence do que você está perguntando para ela, ela tem. Ela nem tem aquela habilidade, mas ela está na sua frente e ela diz assim, eu não tenho, mas eu vou aprender. Ele está me perguntando se eu tenho. Eu não tenho bem essa habilidade, não. Por exemplo, você pergunta assim, você tem uma capacidade boa de ouvir outra pessoa? Imagina que você vai querer contratar alguém para colocar, para atender o cliente. Essa pessoa tem que ter uma habilidade de ouvir os outros, não tem? Já que vai atender o cliente. Ela não tem muito, não, sabe? Ela já sabe que ela não tem, os amigos dizem que ela não tem essa habilidade, mas ela diz assim... Mas ela vai falar, tem... Pois é. Ela vai dizer, não porque vai mentir, assim, gratuitamente, mas ela vai dizer, não, isso aí depois eu aprendo. E aí... Ou quando o empresário pergunta, né, para o colaborador na entrevista, qual é o seu maior defeito? Aí tem esse clássico, né, sou muito perfeccionista. Assim, a pessoa não quer dizer, né, os seus defeitos, aí fica enrolando para não admitir, né, quais são realmente os defeitos. Aí fala, sou perfeccionista, né, como se fosse o pior dos defeitos esse, né, quando não é, né? Pois é. Eu, quando entrevisto alguém, uma das primeiras perguntas que eu faço eu digo assim, me fale as suas 5 grandes qualidades, né? Forças que você tem como pessoa, como profissional, e fala com uma certa facilidade. Aí eu pergunto, agora me fale 5 fragilidades que você tem. 5, eu não uso a palavra defeito, né? 5 problemas, 5 limitações que você tem. Aí é uma dificuldade. A pessoa consegue falar 1, 2, aí fica olhando para o papel, olhando para mim assim, desesperada, e tá bom, tá ótimo. Aí não consegue. Porque a gente tem mais dificuldade de falar dos nossos defeitos, né? Do que das nossas... Então, esse processo, eu diria que é o que eu acho mais complicado de todos. Entendi. E, além desses 5 que você falou, tem mais algum próximo passo? Para você gerenciar bem as pessoas, você fala? Sim, Veja, você vai precisar ter também que eu chamo uma descrição de atividades, que eu chamo de descrição de funções. As empresas, quando elas são criadas, quando elas ficam maiores, elas precisam ter o que a gente chama de estrutura organizacional, que define muito bem a posição de cada pessoa. E eu, quando falo de estrutura organizacional, quem me ouve aqui, não fique pensando que eu estou falando aqui numa estrutura antiquada, antiga, com chefias, não necessariamente dessa maneira, mas também dessa maneira, porque a estrutura ela pode ser organizada por processos e não necessariamente por cargos. Então, você vai precisar ter ali uma descrição dos cargos, porque isso vai facilitar. Você está contratando alguém para atender no restaurante. Volta aí para o seu exemplo do restaurante, né, que você foi mal atendida, né? Quem sabe você volta lá nesse restaurante e dá essa dica para ele. Tem que ter lá uma descrição do que aquela pessoa, o processo de atendimento dela, o que ela tem que fazer quando ela vai servir um cliente, percebe? E quando ela entra para fazer aquilo, tem lá uma descrição do que eu chamo das atribuições dela, do processo de atendimento dela. Então, isso facilita muito todo o processo de gestão de pessoas, a documentação dos processos que precisam ser executados na empresa. Não sei se a gente já gravou algum podcast sobre processo, acho que não, né? Não, acho que não. Mas é uma boa coisa, né, para a gente fazer aí depois. Porque não é justo, né? Você contrata um colaborador, treina ele e não tem um processo para ele seguir, ele se perde, né? Então, você tem que ter
E até mais fácil para você não ficar tão lá, né, no pé, assim, óbvio, no começo vai precisar, mas depois ele já vai estar lá mais direcionado, né, tendo esses processos. E, Taderaldo, existe algum momento ideal, algum momento certo para você começar a implementar esses processos que você falou na empresa para ter uma boa gestão, né, claro, das pessoas? Veja, eu diria que você evite o momento de você ficar sobrecarregado, porque quando você fica sobrecarregado, você vai ter dificuldade até para se preparar como gestor de pessoas e também para fazer seleções bem feitas. Então, se você está percebendo já que sua empresa vai crescer, se você quer que ela cresça, lembra o exemplo que eu dei de 3 para 10 clientes? Opa! Eu tinha 3, agora tenho 10, eu tenho que começar a pensar em trazer pessoas para me ajudar. Mas eu não sei como lidar muito bem com pessoas, então tem que começar a se preparar. Então, evite o momento em que você vai ficar sobrecarregado. E eu gosto de falar muito do marco dos 5 funcionários. Quando você começa como empresa a atingir esse marco, 4, 5, ali, se você, dali para frente, não investir em gestão de pessoas, você vai ter dificuldade. Não tem segredo. Porque não dá para você gerenciar 5, 6, 10 colaboradores se você não tiver habilidade para fazer isso. Vai ser um problemão que você vai ter na sua mão. Vai dar mais problema, né? Mais trabalho, né? Não sei se você já ouve empresários se queixando de rotatividade. Tem uma empresária nova que estava reclamando, entrou no nosso grupo recentemente, que está reclamando disso. Tem um mercado que contrata uma pessoa e não consegue, vai embora. É porque não desenvolveu essa habilidade de você perder as pessoas, né? Mas é importante exatamente esses processos para evitar isso, né? Para você conseguir reter esses colaboradores também, né? Assim, preparar eles para a empresa e fazer com que eles permaneçam, né? Então, fundamental mesmo. Taderaldo, assim, a gente está chegando ao final desse podcast. Espero que a gente tenha contribuído, né? Para esses empresários aí que querem melhorar a gestão das pessoas, da empresa, né, dos colaboradores. Então, vamos lembrar eles de compartilhar, deixe seu comentário, se no começo lá do podcast você acertou ou não, né? Porque eu perguntei qual era a coisa mais importante da empresa. Será que vocês acertaram? Responde aí também, né? Comenta aí se vocês acertaram ou não. E podem contar também, né, um pouco sobre a empresa de vocês, se vocês têm problemas para gerenciar os colaboradores, né, que a gente quer saber e a gente vai poder ajudar cada vez mais. E aí, por fim, assim, eu queria saber se você tem alguma história de algum aluno, algum empresário que tinha esse problema, né, com a gestão de pessoas e isso mudou, né? O jogo virou assim, agora tá tudo bem, assim. Você pode falar um pouco sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o caso que eu vou falar aqui hoje, eu acabei de entrevistar esse empresário, fiquei muito feliz. Gravei até um stories, coloquei lá no Instagram, né? E fiquei muito feliz com essa entrevista dele, porque quando eu o conheci, ele tinha 2 colaboradores, e ele me contou hoje que está com 14 pessoas na empresa. Veja que fantástico, né? Graças a Deus, ele ouviu as nossas recomendações e conseguiu crescer. Está gerenciando muito bem esses colaboradores. Mas eu lembro que com eles era muito curioso, porque como eles tinham poucas pessoas, e eles tinham muito cuidado em nos atender, e quando eles começaram a me atender como fornecedor, eu tinha uma empresa de tecnologia, né? E eles próprios, eles dois, eram 2 sócios, eles queriam me atender diretamente. Eu lembro disso muito bem. Eles não queriam colocar nenhum funcionário. Estavam começando, sabe? Estavam querendo mostrar que eles tinham realmente um bom atendimento. Então, eles não colocavam nenhum dos outros colaboradores que eles tinham. Provavelmente eram muito novos e eles próprios atendiam. E fizeram isso durante muito tempo. Quando depois eles começaram a nos atender aqui, nessa nossa empresa do Método de Gestão 365, eu também percebi que ele próprio, Rogério, o nome dele, um deles, ele queria me atender ele próprio. Não queria largar essa coisa de ele me atender diretamente, me dar essa honra. E teve uma hora que eu disse, Rogério, eu não quero mais ser atendido por você. Você assim, brincando e falando sério. Eu quero que você comece a colocar seus colaboradores para me atender diretamente. E ele, assim, resistindo um pouco, e começou a colocar alguns. Você tem certeza, Tedral? Eu disse, tenho. Aí começou a colocar algumas pessoas para me atender e não mudou nada. Eu brinco com ele até hoje, né? Não mudou nada, porque as pessoas que ele colocou para me atender são pessoas muito bem preparadas, muito bem treinadas, e esse é que tem que ser o jogo.
Você não pode achar que você, como dono do negócio, é insubstituível, que se você sair da empresa, não tem ninguém para fazer aquilo que você faz, percebe? Então, eles têm realmente um talento, os dois sócios dessa empresa, para essa história de gestão de colaboradores, sabe? Gestão de pessoas. Parece que as pessoas que eles formam são pessoas muito boas. Esse caso aí teve um funcionário deles, que recentemente me disse que ia me entregar um determinado relatório, nem me lembro nem o que foi direito. E aí passou o dia, ele não entregou, não sei se ele esqueceu, estava sobrecarregado, e quando foi 8 horas da noite, ele me mandou um comunicado dizendo, Taderaldo, me desculpe, mas eu estou mandando aquele relatório que eu fiquei de mandar durante o dia, e não mandei, não me lembro o que ele me disse. Ou seja, veja a preocupação dele, veja a ligação dele, o compromisso, né, Sara, com o cliente, de me mandar aquilo à noite. Então, é isso que a gente fala, é isso que se fala no exemplo de gestão de colaboradores. E não é por acaso que eles duplicaram o faturamento e duplicaram os lucros da empresa recentemente. E Rogério me contava também, veja, isso é importante, Rogério me contava também que ele casou há 2 anos atrás, né? E ele me contava também que a vida dele mudou, do ponto de vista de tempo, que ele vivia trabalhando nos finais de semana, né? E que depois de ele ter implementado essas medidas todas de gestão da empresa, ele agora não trabalha mais no final de semana, ele tem muito mais vida, né? Até para cuidar da mulher dele, né? Ele casou e precisa ter uma família agora para cuidar. Então, é isso. É o exemplo que eu queria trazer é esse. E bom, né, que a gestão, como a gente tem falado aqui, ajuda o empresário em vários aspectos e nesse aí, né, de deixar ele menos sobrecarregado para ter mais tempo, né, que isso é fundamental, né. Muito bom, então. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau e até a próxima. Tchau, obrigado.